Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas vocês estão assistindo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Me perguntaram que capítulo que é que nós estamos, né, no Livro dos Médiuns. Na verdade, a gente lembra que a gente falou que a gente inseria alguns capítulos da apostila do livro da Terezinha de Oliveira dentro do Livro dos Médiuns, né? Para que a gente tenha alguma coisa mais contextualizada, né? Então, nós falamos no primeira aula sobre mediunidade na Bíblia e mediunidade no Evangelho. Agora a gente vai dar continuidade da mediunidade mais a que saiu no jornal, a que estava escrita, né? Que é de Heidsville a Kardec, né? Então vamos lá. Esse capítulo, na verdade, ele não tem no livro dos médiuns, né? A gente inseriu esse capítulo. Então nós vamos discuti-lo depois na nossa reunião online. Então, vamos entender como é que a presença da mediunidade ela surgiu para os homens da nossa atualidade, né? Então, os fenômenos mediúnicos aconteceram desde quando, né? Desde quando a gente vê os fenômenos mediúnicos, né? Na verdade, é desde a antiguidade, né? Eu já falei sobre isso, né? Esses fenômenos aconteceram na Índia, na China, no Egito. Ela não escolhe sexo, idade, religião, época, né? A mediunidade ela sempre esteve presente porque ela é inerente ao ser humano, assim como a inteligência, né? Então, ela transpassa épocas, né? Mas teve épocas em que ela pareceu que foi mais ostensiva, ou então mais relatada, mais escrita, mais falada, né? Então, a codificação de Kardec sobre a direção do plano maior, ele estruturou esses acontecimentos. Então, o que Kardec fez? Quando ele começou a estudar sobre a mediunidade, ele começou a estruturar isso daí. Ele começou a mostrar que médium, o tipo de médium, como que acontecia essa mediunidade, como eram as psicofonias, as psicografias, né? E ele mostra que é uma outra revelação, né? E a terceira revelação para que os homens possam entender melhor e viver melhor aqui no planeta. Bom, esses fenômenos eles aconteceram durante a vida do homem, né, inteira, né? É, a gente já falou sobre isso, então existiam os oráculos, né? Que eram pessoas que eram os antigos médiuns, né? As pitonisas, nos templos todos eram consultados esses espíritos para ver se ia chover, para ver se ia dar uma boa colheita, para ver se o rei casava, né? E etc. Né? Então, eram os antigos médiuns daquela época, né? Sem muita coordenação de tudo isso, né? Eu acho que o mais recente perto de nós e que foi muito bem ilustrado teve vários casos, né? Mas o mais assim ilustrado eu acho que foi Joana d'Arc. Joana d'Arc era a personalidade mediúnica em corpo, né? Os fenômenos que aconteceram em volta da vida dela foram surpreendentes, porque ela era uma menina, né? E quem quiser ler sobre a vida de Joana d'Arc, assim com a visão espiritual mesmo da coisa, né? O que os espíritos pensavam sobre isso? Por que eles faziam isso, né? É, ela ouvia os espíritos, né? É muito interessante. Leia o livro Joana d'Arc, que quem escreveu foi o Leon Denis. É maravilhoso esse livro, né? Um livro assim de ensinamentos profundos, né? Então, mostrando, né, naquela época que as decisões eram de guerra, mas não era só isso, né? Tinha todo um significado espiritual sobre aqueles momentos importantes, né, da humanidade ou a humanidade ali que enquanto estava ali naquela região, né? Então, Joana d'Arc foi um médium assim excepcional, né? E ela mesma falava, né? As vozes não falam mais comigo, né? Quando ela foi presa, por exemplo, né? Mostrando que não era ela que inventava as coisas, né? Que vinham de algum lugar para ela, né? O telefone tocava, né? Não era ela que discava e queria conversar, né? Mostrando bem o que é mediunidade, né? E aí, nós vamos chegar naquele ponto que é mais atualizado,
que é o Hydesville. Hydesville, por que Hydesville ficou famoso? Primeiro que Hydesville foi o primeiro momento em que se documentou realmente, né, através de publicações em jornais, através de pesquisa de cientistas, né, e principalmente, na minha opinião, porque aconteceu nos Estados Unidos, né. Então, os Estados Unidos, eles levam muito a sério todas as coisas que acontecem ali, eles pesquisam realmente, né. E aconteceu que em 1843, numa cabana, que é essa cabana aí, que ela já caiu, eles reconstruíram várias vezes, né, mas ela ainda existe em Hydesville, uma família recebeu um viajeiro, viajeiro andante, né, ou caminhante, sei lá. É como se fosse um vendedor ambulante. Porque naquela época era assim, não tinha lojas, então a pessoa passava de casa em casa vendendo. E ele foi convidado a dormir ali naquela residência. O que aconteceu? Quando ele foi dormir, eles mataram esse indivíduo. Roubaram as coisas dele, o casal que morava nessa casa, e enterraram ele no porão, né? Acontece que depois eles mudaram e acontece que essa casa, todo mundo falava que ela era um fantasma, era mal assombrada, porque eles ouviam barulhos, né? Então, em 1847, a família Fox se mudou para essa cabana. Quem que era a família Fox? A família Fox ela tinha o seu John Fox, a esposa dele e duas filhas menores, acho que uma tinha 14 e outra 11. A mais velha já era casada. Então, o que eles mudaram para essa casa e já haviam falado para ele que tinha alguma coisa nessa casa, né? E começou alguma coisa diferente. A menina, na hora que foi deitar, a pequenininha, ela percebeu que havia um barulho na parede e que fazia um barulho toque, 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 né? E ela, de brincadeira, batia a palma, né? Então ela disse assim: Senhor pé rachado, né? Que era tipo um fantasma, um capeta, sei lá, né? Faça o que eu faço. Aí ela batia 3 vezes palma. E aí, tuque, tuque, tuque fazia na parede. E aí ela fazia assim: não, agora bate uma vez só. Batia uma vez só. E aí o pai e a mãe começaram a ver que tinha alguma coisa muito estranha nisso, porque as palmas acompanhavam o que a menina falava. Eles levantaram, foram em volta da casa para ver se não tinha ninguém, se não era uma brincadeira, tal. E isso começou a aparecer na cidade. E uma das pessoas que era da relação dessa família foi ver e propôs, chamava Isaac Post, e ele propôs ler em voz alta as letras do alfabeto. E quando ele batia, ele anotava na letra do alfabeto. Então, A era um toque, B era um 2, e foi assim, e foi montando uma frase. E essa frase, aí várias pessoas iam assistir essas reuniões, entre aspas, né, em que esse toque-toque, né, falava através desses sinais, né? Então, eles anotavam, e aí o que é esse espírito, né? Que para nós já é espírito, né? Para eles ainda não era. Acabou falou que ele era um caixeiro viajante de nome Charles B. e que ele tinha morrido ali naquela casa e ele tinha sido enterrado no porão. Imediatamente eles escavaram o porão, eles acharam cal, né? Que antigamente enterrava a pessoa, jogava cal por cima por causa do cheiro, né? Mas não encontraram nada de vestígio, né? Então duvidaram. Mas as coisas continuaram. E isso continuou de uma forma tão intensiva que a irmã delas, das duas meninas, acabou fazendo uma apresentação com elas, né? Na cidade de Rochester, que era a cidade mais próxima dali, e a partir daí eles começaram a fazer demonstração pública desse tipo de mediunidade, né? E as pesquisas começaram a se intensificar em relação a isso, né? Elas se apresentavam
nesse, deixa eu ver se está anotado aqui, acho que é no próximo. Eles fizeram reuniões públicas, né, com a mediunidade delas, né, nesse Corinthian House, e que era o maior salão da cidade, e a partir daí elas começaram a fazer esse tipo de coisa, elas se concentravam e as mesinhas começavam a bater, havia levitação, eram vários fenômenos que aconteciam com essas duas meninas, né? E a irmã mais velha também, né? Eram 3 médiuns. E isso daí foi durante um grande período. Vários pesquisadores estudiosos começaram a frequentar essas reuniões para saber o que tinha acontecido, né? Depois de algum tempo, vale a pena falar isso daí, né? Depois de algum tempo, a casa, por um problema não sei se havia pegado fogo, o que foi, caiu uma parede. E eles acharam o corpo, estava entre as 2 paredes. Eles acreditam que a família enterrou debaixo do porão e depois ficou preocupado de ser descoberto quando eles mudaram, então eles fizeram uma parede falsa e puseram os ossos, né, entre a parede, tá? Então por isso que não acharam nos primeiros momentos. Aí então depois que acharam, mais sucesso houve dessas meninas terem descoberto esse cadáver, né? E assim foi, e foi uma repercussão enorme, né? Então começou a evolução desses fenômenos, então eram as mesas falantes, né? Então nos Estados Unidos em 1950 já tinha chamado telégrafo do além, né? Evoluiu para mesas falantes, não é 1850, é 1850, aqui está 900, né? Foram 3, 4 anos depois. E aí, conforme chegava pessoas, né? Começava, a mesa levitava, os espíritos conversavam, né? E não tinha controle sobre isso, na verdade, né? E começaram a evoluir. Então, esses fenômenos, eles não aconteciam só nos Estados Unidos, eles começaram a acontecer também na França. A data está errada aqui, é 1800, deixa eu pôr o óculos para enxergar se está 1800, 1900. Está 1900, 1950 não, é 1850, tá? E já começaram na França, foi até antes disso, né? Essa data aí está errada. Então, intensificou. Por que intensificou? Porque a sociedade começou a trabalhar esse fenômeno como se fosse uma brincadeira. Então se perguntava com quem que eu vou casar, eu vou ser rico, tal negócio vai dar certo, não vai, né? Meu filho vai ser uma pessoa feliz, né? Então eram as perguntas mais fúteis. Por quê? Porque eles não acreditavam que isso daí viesse trazer uma filosofia de vida, né? Uma transformação do ser humano, né? Então, as coisas foram aumentando, né, de tal forma que quando chegou na Europa, naquele verão, né, todos os salões, né, de festas, de reuniões, né, tinha esse tipo de brincadeira, que naquele tempo era brincadeira, né? E aí eles perceberam várias coisas. Por exemplo, eles perceberam que não adiantava ter muita gente. Às vezes uma pessoa era mais possante, né, do que um grupo. E aí eles começaram a perceber que quando a dona não sei o que lá punha a mão sobre a mesa levitava. Quando o fulano segurava a pontinha da mesa, a mesa conversava com eles. E aí eles foram criando esse alfabeto e conversando com esses espíritos. Só que até aquela época eles não acreditavam que eram espíritos. Foi aí que o Leon Denis entra. O Leon Denis, não, gente, eu tô meio biruta hoje. É aí que o Hippolyte Léon de Rivail, que era um professor que estudava magnetismo, ele se interessou por esse fenômeno, mas não acreditava que era isso. Ele achava que era uma brincadeira, que era um embuste, que era qualquer outra coisa. Não se imaginava ainda que eram espíritos, né, que conversavam, ou que estavam ali presentes, né, que eram espíritos de pessoas que já tinham morrido, né. E aí ele começou a estudar. Por quê? Porque chamou a atenção que nas reuniões que ele ia, era muito interessante isso, né? Então, as primeiras reuniões que ele foi,
ele viu aquele fenômeno, ele ficou meio assim, né? Ele tinha está travando um pouquinho, mas vamos continuar. Ele, com esses amigos dele, ele começou a perceber que tinha alguma coisa a mais do que só o magnetismo, né? Por quê? Porque as respostas muitas vezes eram respostas muito inteligentes. E ele acreditava o seguinte, que um efeito inteligente é provocado por uma causa inteligente. Então não é qualquer coisa, não é uma bola que bate e volta, né? Sem direção. Não, ele tinha um pretexto. E aí as pessoas até achavam ruim quando ele chegava na reunião, porque mudava o tom da reunião. Então, ao invés das frivolidades, eu já vi espíritos que falavam outras verdades, outras coisas e transmitiam coisas muito mais filosóficas, científicas, sérias, né? Então, era até. Aí ele começou a fazer reuniões em casa, né? Ou na casa de amigos, né? Já não era mais dentro de um salão, era uma coisa mais reservada, escolhendo as pessoas especiais que tinham esse dom, né? De magnetizar, talvez, aquele objeto, né? E aí ele percebeu que se, em vez da mesinha que batia a perna, ele colocasse, como aqui, ó, uma prancheta, né? Com um lápis, era mais fácil de escrever. Aí, depois da prancheta, ele percebeu que se tocasse, se segurasse o lápis na mão, a pessoa escrevia da mesma forma, né? E essa foi a evolução, né, do telégrafo do além, né? Que continuou através da orientação de um plano maior. Então, os espíritos falavam, faça isso, faça aquilo, e eles foram fazendo e foram vendo, né? Que existia ali uma força muito superior, que eram entidades de pessoas que estavam desencarnadas, que estavam ali conversando com ele. E aí foi o desenvolvimento de tudo aquilo que a gente estuda, que é a doutrina espírita, né? Até por fim chegar naquele ponto que a gente já conhece bem, que é segurando a mão, né, uma caneta e havendo a psicografia. O Kardec, então, na verdade, ele foi um codificador. O que ele fez? Ele pegou aqueles cadernos que os amigos já tinham, né? E começou uma tarefa, assim, sensacional, que eu acho que a gente poderia assistir, né? O nosso grupo, o filme Allan Kardec, né? Que o filme mostra muito bem, né? A vida deste homem, né? Ajudado pela esposa e pelos amigos, né? A construir, codificar. Então, ele pegou os cadernos, os livros e mais a orientação que ele tinha intensiva de vários médiuns, inclusive crianças, né? E estudou e criou perguntas e conseguiu respostas, isso no mundo inteiro. Então, o Kardec, falar um pouquinho dele, vocês já sabem, mas eu vou falar mais um pouquinho, que faz parte desse capítulo, né? O Kardec era um senhor muito sério, né? Ele, pelo Camille Flammarion, ele considerava ele o bom senso encarnado. Então, daí a gente imagina como que ele não deveria ser, né? Ele nasceu em outubro de 1804, em Lyon, na França, e ele é casado com a Amélie Gabrielle Baudet. Ele desencarnou com 64 anos, olha que novo, em Paris, né? Em decorrência de um aneurisma. Então, ele desencarnou também muito novo, mas o que ele produziu nesse período de pouco espaço de tempo foi muito grande. Então, ele era um professor, ele estudou quando ele era criança, durante até a idade adulta, né, adolescente, jovem adolescente, na escola de Pestalozzi, na Suíça, e ele era tão inteligente que ele se tornou um discípulo dele. Então, quando o mestre não podia dar aula, era ele que dava a aula no lugar dele, né? E ele deu aula, está brecando a minha filmagem. Que tá brecando aqui, eu não sei porquê. Então, ele deu aula em várias escolas na França e ele era professor de química, de física, de anatomia, de astrologia e de matemática. Por que era professor assim tão amplo? Porque naquela época não existia essa divisão entre as disciplinas, né? Na época que Kardec dava aula, as aulas eram ministradas de forma que você abrangesse tudo, né? Era um currículo integrado, né?
que hoje a gente tenta fazer isso, né? Mas nós dividimos tanto que a gente tem dificuldade, né? Então, na verdade, quando se falava de física, já misturava a química junto, a anatomia, a astrologia, a matemática. Então, o aluno aprendia, não tinha disciplinas, né? Ele estudava, né, todas as disciplinas ao mesmo tempo. E ele era um homem muito distinto, né? Teve uma época que, por causa de política, ele fundou no seu domicílio as aulas, né? E começou a dar aula particular, tá? Então, ele ensinava ali o que o aluno necessitava saber. Ele e a esposa dele. Então, em 1855, eu acho que essas datas estão erradas, gente. Eu não sei. Ele começou, então, a estudar mais profundamente a manifestação dos espíritos. E começou a ver que, na verdade, não era só o espírito, não era um fantasma ou uma coisa sobrenatural. Eram homens que tinham desencarnado e que estavam desejando conversar, né? E isso, gente, se a gente pegar toda a obra dele, vocês vão ver que eu vou falar sobre manifestações espirituais. Por que eles estavam se comunicando tanto nesse momento com a gente, né? Porque é chegada a hora da gente viver uma vida mais intensa, ligado mais à espiritualidade do que o mundo físico, né? A gente chegou num ponto, num patamar, né? E que a gente precisava, né? Imagine hoje, né? Então, ele era um indivíduo extremamente perseverante, insistente, observador. Ele tinha um caráter científico muito grande, no entanto que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, são dois livros que, se a gente fizer o método científico, ele é exatamente o método científico, né? Ele pergunta, ele pesquisa, ele vai atrás, ele mostra os resultados, né, do trabalho dele, né? Ele faz conclusões, né? E dessas reuniões, né, em particular, ele usava de médiums super capacitados, né? Ele treinou esses médiums, ele deu a possibilidade dessas mediunidades aflorarem, e isso, gente, veio gente do mundo inteiro, que ele mostra isso na Revista Espírita, que era uma revista que ele lançou também nessa época. Nessa revista, ele coloca todas as... Porque naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha Twitter, não tinha nada disso, né? Então, eles tinham uma correspondência muito intensa, né? E ele recebia muitas cartas, e todas essas cartas ele publicava, essa que eram interessantes, né? Narrando de mediunidade acontecendo aqui, dentro da igreja, lá na Rússia, lá no Brasil, né? E ele conseguiu médiuns capacitados e, em cima desses cadernos, que os amigos já tinham compilado de vários médiuns, eram 50 cadernos, né? Ele começou a fazer perguntas e respostas e tirando de cada parte, de cada comunicação espiritual, essa parte aqui, o que ele fala? Ele fala da parte filosófica, tá? E ele punha lá. Aí esse daqui, esse caderno número 10, aqui ele também fala sobre isso, tá? Aqui ele fala da evolução do ser humano, tá? Então ele começou a separar e fez esse estudo intensivo com a ajuda dos espíritos, com a ajuda desses médiuns. Muitas vezes ele parava à noite e falava assim: nossa, aqui tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando uma explicação melhor sobre isso, né? Tem uma passagem que é muito interessante, que ele tinha uma dúvida sobre uma questão, né? E aí ele ouviu um barulho, né? E aí ele foi na casa da médium, né? Ligou, naquele tempo não tinha ligação, né? Ele foi na casa da médium e falou: olha, concentra-se aí. E aí o espírito falou: eu fiz um barulho porque eu tinha a resposta. E aí escreveu as respostas para ele, né? E aí essa resposta ele conseguiu fechar aquele assunto, né? Então ele foi muito amparado, ele foi muito bem dirigido pelo mundo espiritual, né? Superior, com espíritos de escola, né? Espíritos que se denominavam o espírito da verdade. E com essas respostas vindo do mundo inteiro, né, esses escritos, ele conseguiu escrever os livros que a gente vai falar e que a gente chama de obras básicas, né?
Obras básicas por quê? Porque a gente tem que ler primeiro esses daí para depois ler os outros, né? Os que vieram depois, para a gente entender, é a base da doutrina espírita. Então, pegando todos esses escritos, né? Ele apresentou esse processo de estudo que ele fez, que eram perguntas, né? 118 perguntas do Livro dos Espíritos e lançou em 18 de abril de 1857 a primeira edição. Ela esgotou no primeiro dia, né? Aí no outro dia eles fizeram uma outra edição, né? E aí foi se esgotando. Então no mundo inteiro a gente tem a tradução desse livro, né? Que é o principal, por quê? Porque ele traz o caráter filosófico da doutrina espírita, a base do que é o espiritismo, né? Ele monta, através dessas perguntas, vários itens, né? Vários cadernos, que vocês já estudaram o Livro dos Espíritos, então vocês sabem, né? E aí, são vários capítulos em que trata de assuntos diversos, né? Logo em seguida, ele lança a Revista Espírita. Eu tirei aqui a cópia de uma português que eu tenho, né? Eu não tenho ela em francês, né? Seria difícil ter mesmo, né? Então, em 1858, né, ele lança e vai até um pouco depois do desencarne dele, a publicação dessa revista, porque a esposa dele, ela continua publicando, mas depois ela para também, né? Aí ele lança Manifestações Espíritas, é um livrinho fininho, Manifestações Espíritas, né? É um livro bem fininho para falar sobre mediunidade, que depois ele não lança mais, por quê? Porque ele lança o Livro dos Médiuns, né? E ele lança também Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Esse é um livro sensacional, né? Na edição que eu tenho, eles colocam um pouco da vida do Kardec também. O primeiro capítulo, os amigos escrevem a vida do Kardec, mas o livro dele mesmo é falar sobre, por exemplo, um cara que é crítico do espiritismo. Então, ele tenta convencer o indivíduo. Há um cara que não acredita em nada, né? É ateu, por exemplo. Então, ele tenta explicar o que é a doutrina espírita para esse cara. Aí ele vai falando. São várias explicações. Então, é muito, muito bonito o livro, né? Ele não é um livro grande, tá? E depois ele lança o Livro dos Médiuns em 1861, 4 anos depois, né? Então ele trabalhou exaustivamente esses anos, mas exaustivamente, né? Por quê? Porque não é fácil publicar um livro do conhecimento que tem o Livro dos Médiuns, né? Que não envelhece, né? Se a gente lê, não envelhece, assim como o Livro dos Médiuns, né? Então, pouco tempo assim, quem é escritor sabe como é que é isso, né? Então, ele lança o Livro dos Médiuns. Logo em seguida, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois, em seguida, o Céu e o Inferno, a Gênese, que vocês vão estudar todos eles, formando então o Pentateuco Espírita. Então, esses livros a gente tem que ler para poder ler os outros livros, né? Os livros do Chico, do André Luiz, do Divaldo e de todos os outros, né? Quando ele desencarna, os amigos, eles escrevem obras póstumas, né? Logo depois do desencarne dele. Tá? Contando fatos ali, ou escritos que ainda não tinham sido publicados. Vou falar para vocês que tem um pesquisador brasileiro, é uma parte aqui, viu, gente? Que ele foi para a França, ele me contou pessoalmente isso. É o Paulo, né, que estuda Mesmer, que começou a estudar todos os livros do Kardec, a Gênesis, ele viu um erro de edição, né? Então, ele é muito estudioso, muito estudioso. Então, ele está com todos os escritos de Kardec. Ele guardou isso daí. Porque quando a França foi invadida pelos nazistas, eles ficaram com muito medo, porque esse material estava guardado na casa de uma pessoa. Todos os escritos, os manuscritos de Kardec, né? E aí eles pegaram e enviaram para a Inglaterra esse material, quando o Hitler começou a invadir a França. Então, para não perder isso daí, ter medo de acontecer alguma coisa, eles enviaram para Londres, acho que é uma cidade vizinha de Londres.
E aí, quando ele foi fazer a pesquisa na França, ele falou, não, esse material não está aqui conosco, né? Está nesse lugar. E essa pessoa, o neto da pessoa que recebeu, estava com esse material. E falou, olha, se vocês têm um lugar para pôr, para conservar, por favor, façam isso, porque eu não tenho condições. E ele trouxe para o Brasil todo esse material. E uma universidade está folheando, traduzindo, colocando em ordem todo esse material, porque imagine, né, uma mala, um baú, sei lá, cheio de escritos, né, e eles estão todo delicado, que tem que ser com luva para mexer nisso, né, e uma universidade tem que estar num ambiente climatizado, né, para não perder, porque as folhas rasgam, né, de papel, né, e eles estão digitalizando, eu não sei muito bem, mas eles estão fazendo um estudo, então a gente vai ter algumas novidades depois, né, sobre os estudos do Kardec, se Deus quiser. Bom, então, para não, o Kardec era tão minucioso, era tão sério, tão ciente, tão ético, que para que ele não misturasse as obras dele como pedagogo, porque ele tinha vários livros, né? Principalmente de matemática. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, porque um dos espíritos disse para ele que ele tinha sido um druida numa existência passada e tinha o nome de Allan Kardec, né? Ele gostou desse nome e adotou esse nome como pseudônimo, né? Que era uma coisa comum daquela época, viu, gente? O escritor colocar um outro nome nos escritos dele, né? Aqui a gente tem o Fernando Pessoa que fez isso também, né? Contemporâneo de Kardec, que a gente não pode deixar de citar e que estudou muito mediunidade, vamos voltar para a mediunidade, né? Nós temos o William Crookes. Ele estudou, escreveu vários livros, né? Eu pus só um aqui, mas ele tem vários livros sobre mediunidade. Eram os fatos espíritas, né? Ele estudou muito os fenômenos de materialização junto com o espírito Cat King, que a gente vai depois falar quando a gente estudar materialização, né? E as irmãs Fox também, ele estudou muito os fenômenos mediúnicos que elas provocavam. Outro contemporâneo de Kardec era o Leon Denis, né? Leon Denis era um estudioso da doutrina espírita, ele ajudava Kardec, eles tinham uma correspondência, ele era contemporâneo, né? E ele estudava, ele era um engenheiro, e que depois do Kardec, ele divulgava através de palestras, ele tem vários livros, né? E os espíritos contaram que se Kardec falhasse na missão, Leon Denis é que ia assumir. Então, ele escreveu: o problema do ser, do destino e da dor é muito relacionado com o livro dos espíritos, né? No Invisível, é um livro que quem estuda mediunidade não tem que ler, né? Porque No Invisível é rico em exemplos de mediunidade, né? Então, No Invisível é comparado com o livro dos médiuns. Então, acabou de ler o livro dos médiuns, já vai no Invisível do Leon Denis, que é da mesma época, é recheado de fenômenos mediúnicos, né? O Gabriel Delany, que era amigo pessoal do Kardec, que também tem vários livros sobre mediunidade. Eu pus mais os livros de mediunidade, porque eles têm muito livro publicado, né? Ele é considerado o apóstolo do espiritismo, né? Era um indivíduo que gostava demais do Kardec, era amigo, né? Muito próximo, né? Todos eles eram, né? E quiser a gente estar vivendo nessa época, né? Maravilhosa, né? E o Camille Flammarion, que também tem vários livros falando de mediunidade, né? Ele era astrônomo, pesquisador, e ele era um palestrante de primeira categoria, né? Na divulgação do espiritismo, né? Era um homem muito sério, né? No Brasil, o espiritismo chegou cedo também, né? A gente pode parecer que não, mas chegou cedo, né? O José Bonifácio, que veio dar uma categoria para o nosso governo aqui no Brasil, né? No Império Brasileiro, ele tinha uma correspondência muito grande com o pai da homeopatia. E o pai da homeopatia, ele também estudava o espiritismo. Então, desde esta época,
a gente já tinha algumas coisas relacionadas ao espiritismo aqui, né? O Hammerman, ele, quando ele lançou, quando ele estudava, divulgava a homeopatia, ele falava que o passe era um auxiliar da homeopatia. Por quê? Porque tinha muita ligação com o magnetismo, né, do Mesmer. E dois grandes divulgadores da doutrina espírita eram homeopatas, foram os primeiros que chegaram no Brasil trazendo toda essa correspondência, trazendo os livros, né? E com isso houve uma divulgação muito grande. Então, quando eles medicavam, eles aplicavam passe, eles tratavam o doente com caridade, eles faziam todos os princípios relacionados ao espiritismo, né? E vários grupos espíritas se formaram naquela época, mas o primeiro, eles dizem que foi um grupo familiar do espiritismo em Salvador, Bahia. Mas eu estava assistindo uma palestra do Divaldo e ele disse que recebeu uma documentação de um grupo que foi realmente o primeiro. Não foi na cidade de Salvador, foi numa cidade pequena, mas na Bahia também. Tá? Então, a documentação está aparecendo agora, então esse daqui é considerado o oficial mesmo, né? Chama Grupo Familiar do Espiritismo. Em 1949, a FEB é formada e realiza um pacto áureo para a unificação do movimento espírita brasileiro, né? E assim a gente começa a ter um órgão que qualifica ou então que dá algumas diretrizes, né, para que o espiritismo não perda, que não haja perda, né, na doutrina, né, misturando com outras religiões. E a gente não pode deixar, eu sei que era de Heidsville e Kardec, mas não dá para deixar de falar, né, desses três grandes espíritas que divulgaram mediunidade através dos seus feitos mediúnicos, né? Eu não vou nem falar da mediunidade deles, vou falar dos espíritos que se manifestaram por ele, né? Então, a Ivone Pereira, que tem obras maravilhosas sobre mediunidade, né? Recordandos da mediunidade, tem 2 ou 3 livros maravilhosos, né? Através da mediunidade dele. O Divaldo, né? Que fala sobre mediunidade, através do Manuel Filomeno de Miranda, então vale a pena ler. Esses daí não dá para deixar de ler, né? Tem que ler, né? E o Chico, através do André Luiz, né? Que nos trouxe o mundo espiritual, né? De uma forma maravilhosa, né? Então, para todos esses grandes trabalhadores, né, da doutrina espírita, que a gente não pode nem calcular, né, o bem que eles fazem para a humanidade, né, através do seu esforço, do seu sacrifício, da sua retidão, da sua persistência, né, são indivíduos assim que fora do nosso normal, né, porque eles são acima, né, realmente vieram como missionários, né. A gente só tem a agradecer e desejar, né, o melhor para eles, porque através dos seus ensinos, né, é que nós somos hoje o que nós somos, né? Espíritas que tentam estudar, que tentam crescer, que tentam aplicar na vida aquilo que esses espíritos, através da mediunidade, nos informam, né? Desde lá de hoje eu tô ruim de falar, né? Desde a formação, ou então do aparecimento dos primeiros fenômenos mediúnicos até hoje, houve uma evolução muito grande, né? E nós precisamos aprender com essas pessoas que vêm lá do mundo espiritual e falam, acorda. Então, gratidão a todos eles, né? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.